O Senhor dos Anéis é talvez o maior fenômeno do cinema pop da primeira década dos anos 2000. É visto por muitos como talvez o melhor filme de fantasia já feito para o cinema. Apesar disso, muitas pessoas apontam possíveis problemas no roteiro, os famosos plot holes, buracos no enredo. E hoje eu vou falar sobre o mais comentado deles. Talvez você se lembre de ver pela primeira vez aquela cena onde o Gandalf tá no topo da Orthanc sendo encurralado por Saruman. Ele pula da torre para ser resgatado por uma águia gigante. Conforme o filme se desenvolve, você deve ter pensado, bom, afinal de contas, por que eles não usam as águias para evitar todo esse caminho e simplesmente jogam o anel no fogo da Montanha da Perdição? À primeira vista, isso faz muito sentido. Afinal, é simplesmente muito mais simples você passar voando pela montanha e jogar o anel do que fazer todas aquelas coisas que a sociedade precisa para chegar até Mordor, para afinal conseguir jogar o anel na Montanha da Perdição e destruí-lo para sempre. Mas seria tão simples assim? Bom, eu acredito que não. E eu vou falar as principais coisas do porquê isso não era possível de se fazer. Eu vou dividir isso em dois tópicos principais. O primeiro deles vai ser analisar pura e simplesmente a possibilidade de se executar esse plano. Ou seja, partindo do ponto de que as águias queriam e podiam fazer isso, seria possível ou provável que esse plano desse certo? E o segundo tópico é: por que as águias não iriam de forma nenhuma realizar essa tarefa? Bom, por que o plano não daria certo? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que as forças de Sauron, elas eram muito poderosas. A primeira barreira, e talvez a mais poderosa delas, seja os Nazgûl. Bom, os Nazgûl são poderosos de diversas maneiras, mas além do seu próprio poder, eles contavam com suas bestas aladas. Eles patrulhavam o céu de Mordor e de seus arredores constantemente com essas poderosas bestas que eram de tamanho de águias. Digo, não águias os animais, mas águias gigantes, né? Os espíritos que nós estamos discutindo aqui, como o Gwaihir, que foi aquela águia gigante que salvou o Gandalf na torre de Orthanc. Nós podemos pressupor nesse momento dois cursos de ação principal para esse plano. O primeiro curso seria um ataque massivo de águias. Primeiro, que essa não seria uma boa ideia porque as forças das águias não eram muito grandes. Não existiam muitas águias nesse período da história. E em segundo lugar, como eu vou desenvolver mais no segundo tópico, as águias não estariam dispostas a colocar muitos dos seus em risco para se colocar contra Sauron, por motivos que eu irei esclarecer melhor no segundo tópico. Então nos resta um ataque mais furtivo, talvez 9 águias carregando 9 integrantes da Sociedade do Anel, ou ainda uma águia carregando Frodo, ou qualquer outro que pudesse executar essa tarefa. Eu acho esse caminho muito mais provável do que o primeiro. Mas aí nós esbarraríamos nos Nazgûl. Por quê? Porque uma águia ou 9 águias contra as forças das bestas aladas mais os Nazgûl seriam, no mínimo, uma luta muito desvantajosa para a Sociedade do Anel. Mas para ser mais sincero, eu acredito mais em um massacre. Então logo nós esbarramos na primeira barreira, os Nazgûl que patrulham Mordor. Se eles encontrassem as águias voando para Mordor, carregando alguém, é óbvio que eles tentariam defender suas próprias terras. Mas nós podemos dizer, por exemplo, que o plano sorrateiro dá certo para se passar pelos Nazgûl. O que eu acredito que seja bem difícil, mas nós podemos assumir isso só para continuar. A segunda questão é que águias são muito grandes. Elas são, segundo o próprio Tolkien, do tamanho de aviões pequenos e poderiam ser notadas no céu de muito longe. Então aí nós esbarramos no segundo problema, que são as forças de Sauron em Mordor, nos arredores da Montanha da Perdição. As águias teriam que passar despercebidos não só pelos Nazgûl, mas pelas forças terrestres de Sauron, ou seja, os milhares de orcs que viviam em Mordor. Se esse fosse o caso e um orc visse uma águia chegando em Erdruin, obviamente todas as forças de Sauron seriam avisadas, e aí a sociedade teria que lidar não só com flechas, mas com os Nazgûl. Ou seja, isso acarretaria no mesmo problema anterior. A Sociedade do Anel e as águias teriam que lidar com oponentes que são pelo menos tão poderosos quanto eles, o que diminui muito a chance de sucesso da missão.
Bom, mas vamos supor que nem os Nazgûl, nem as forças terrestres avistem águias gigantes chegando em Mordor. Muito difícil, mas vamos pressupor que isso seja possível. As águias teriam que descer. Para descer, elas teriam que passar por uma nuvem espessa de fumaça tóxica da Montanha da Perdição. Afinal de contas, a Montanha da Perdição, Urdruin, nada mais é do que um vulcão em atividade. Mas vamos pressupor novamente, por mais absurdo que isso seja, que elas consigam passar por uma nuvem de fumaça tóxica sem matar os portadores do anel e elas mesmas. Bom, elas teriam que pousar sem que ninguém as visse para que o portador do anel descesse e colocasse o anel na Montanha da Perdição. Porque elas não poderiam simplesmente passar voando pela Montanha da Perdição e pedir para o portador do anel que jogasse o anel dentro da montanha. Afinal de contas, isso quebraria qualquer tentativa de verossimilhança. Não só porque seria muito difícil acertar o anel na montanha, por pontaria mesmo, como a vontade do portador do anel seria extremamente abalada, porque quanto mais próximo de Mordor e de Sauron o anel está, mais poderoso e traiçoeiro ele é. Então, o plano de simplesmente deixar o anel cair ou jogar o anel na Montanha da Perdição com as águias voando é absurdo, seria impossível. Então, o portador do anel precisaria descer até a montanha. E aí caímos no mesmo problema anterior. As águias descendo em Mordor atrairiam milhares de orcs e os Nazgûl. Dessa forma, fica impossível acreditar que esse plano teria qualquer possibilidade de dar certo. Em algum momento, as águias seriam avistadas por alguém que é fiel a Sauron, e todas as forças de Sauron seriam enviadas para lidar com o problema. E isso entra diretamente no segundo tópico. As águias gigantes em Senhor dos Anéis não são simplesmente animais gigantes que falam. Não, eles são espíritos muito poderosos que Eru Ilúvatar colocou na Terra. As águias, elas estão sobre a ordem direta de Manwë, que é o líder dos Valar. Elas obedecem e têm fidelidade absoluta para com os Valar, principalmente com Manwë, que as comanda diretamente. Então falei com ele, que me carregou embora antes que Sauron soubesse. Eu já estava longe de Isengard quando os lobos e os orcs saíram pelo portão à minha procura. Até onde pode me levar? Perguntei a Gwaihir. Por muitas milhas, disse ele, mas não até o fim do mundo. Fui enviado para transportar notícias, não fardos. As águias, elas cumpriam tarefas para Manwë de forma muito cuidadosa. Elas não faziam o que elas queriam simplesmente, mas seguiam diretrizes gerais deixadas pelo maior entre os Valar. Assim como os Istari, as águias não podiam interferir diretamente na guerra, porque a guerra era dos povos livres da Terra-média. Os Valar não queriam que nem os Istari, nem as águias, nem qualquer outra coisa acabasse com a guerra diretamente, ou que fizesse a maior parte do trabalho. Por exemplo, o maior papel de Gandalf na Sociedade do Anel e na Terra-média como um todo era de inflamar o coração dos homens e dos elfos e de todos os povos livres, na verdade, contra Sauron. Não era enfrentar Sauron diretamente como Gandalf, mas fazer com que os homens, os elfos, os anões se juntassem para enfrentá-lo. Por isso as águias não podiam simplesmente sair da sua própria função, de que era levar notícias para os Valar, ou simplesmente para aqueles que serviam os Valar, como os Istari, sendo Gandalf o maior exemplo aqui, para simplesmente interferir na guerra como fator principal. Bom, eu posso fazer um vídeo depois explicando por que os Valar não queriam ter essa interferência direta, mas resumindo rapidamente, o problema todo causado por Sauron não era um problema dos Valar, mas era um problema causado pelos próprios povos livres, principalmente pelos elfos, afinal foram eles que fizeram os Anéis de Poder e o Um Anel. Então, nada mais justo do que os Valar se afastarem desse problema, como eles estavam afastados completamente do mundo a partir do final da Segunda Era, com a queda de Númenor. É por isso que, na Terceira Era como um todo, e principalmente na guerra contra Sauron, os Valar não interferiam diretamente. Eles poderiam enviar ajuda, como enviaram os Istari, mas essa ajuda não era uma ajuda direta, era uma ajuda para colocar os povos livres na direção correta. Então isso fecha o segundo tópico do porquê as águias não podiam realizar esse plano. Dessa forma, eu acho que ficou bem claro porque o plano parece muito bom na teoria,
Mas quando a gente vai analisar a prática dele, não é bem assim. O plano não funcionaria, em primeiro lugar, e não podia ser executado porque as águias simplesmente não fariam isso. Bem, eu não estou dizendo que O Senhor dos Anéis, o filme ou o livro, não tenham furos de roteiro, mas estou dizendo que com certeza o problema das águias não é um deles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, não esquece de ativar o sininho, deixa seu like e comenta aí embaixo se vocês acham que eu respondi todos os pontos dessa teoria ou se ficou alguma coisa de fora de que a gente possa discutir. Comenta aí se você quer saber sobre outra teoria a respeito do Senhor dos Anéis e vejo vocês na próxima.